Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Sheila, uma das fundadoras do Conexão Carne e Cultura e da MW Consultoria Técnica de Abate. E hoje, seguindo no tema proposto desse mês, que é bem-estar animal, eu vim trazer para vocês ah, como os animais percebem o mundo, mais especificamente os bovinos. E esse tema é importante porque para te manejar os animais de forma racional e eficiente, a gente precisa conhecer com quem a gente trabalha e compreender como os animais percebem o mundo ao seu redor. Porque essas percepções de ambiente, elas vão condicionar grande parte das reações dos animais. Então, outro ponto importante é que às vezes tu tá proporcionando estresse para o animal desnecessário por pura falta de conhecimento. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter noção é que os animais eles percebem o mundo de uma forma totalmente diferente de nós, tá? Uma das primeiras pessoas que falou sobre isso é Temple Grandin, que muitos de vocês já devem conhecer, que ela é super renomada nessa área de bem-estar animal, inclusive tem vários livros publicados. E ela relata que os animais, eles e as pessoas autistas veem as coisas como concretamente são. Ou seja, elas veem os detalhes que formam o mundo. Já nós, pessoas ditas normais, vemos o todo. Esquecemos de olhar os detalhes. E por isso que às vezes a gente está manejando o gado numa bangueira ou num brete, ele empaca, simplesmente empaca. E a gente, mas por quê? E vai, e atrasa o serviço. E na verdade é porque tinha, depois tu vai ver, era um pedacinho de embalagem que tinha caído ali e que chamou a atenção deles. Então, assim, ó, tu compreendendo como eles percebem, tu consegue de repente até prever situações e antecipar elas e resolver de uma forma mais rápida. Inclusive, através desse conhecimento, várias coisas, várias tecnologias foram criadas, a facilidade de manejo, o manejo se tornou mais fácil, inclusive centrais de manejo racional foram criadas, tudo partindo deste conhecimento. Então, eu vou trazer, né, para vocês os órgãos do sentido, dando uma pincelada, claro, bem, deixando bem claro, mas até porque o tempo é curto, mas qualquer coisa que vocês tenham dúvida, vocês podem nos chamar, que a gente vai ficar muito feliz em poder sanar qualquer dúvida de vocês, tá? Espero que vocês gostem. E daí, qualquer dúvida e sugestão, vocês podem ir nos mandando que a gente vai ficar bem contente. Então, o órgão mais estudado, né, do sentido é a visão, até porque nós seres humanos a gente é super visual, extremamente visual, e ao longo dos anos optou por estudar, porque a gente tem a tendência a estudar aquilo que nos chama mais atenção, e a visão foi uma delas e é o que mais tem dados, tá? Então, assim, ó, os bovinos, como presa, eles têm os olhos localizados na lateral da cabeça, porque eles precisam ver ao seu redor, né, para tentar evitar possíveis ataques de predadores. Então, essa visão dele, essa lateralidade do olho dele, possibilita que ele enxergue quase 330 graus ao seu redor, que é uma visão bem considerável. Mas, em contrapartida, né, a visão binocular dele, que é que nem nós, predadores, ó, nos olhos no centro da cabeça, a gente tem uma visão binocular boa, a dele é reduzida. E essa visão binocular, que é a visão com os dois olhos, é a que dá a percepção de profundidade. Então, os bovinos, eles têm uma percepção de profundidade bem reduzida em comparação com animais que têm os olhos no centro da cabeça. Então, assim, ó, outra característica dos bovinos é que ele tem a pupila estreita, que auxilia ele a, a ter um campo de visão horizontal muito amplo, tá? Porque na hora que ele. Porque que ele precisa? Ele precisa, na hora que ele tá pastando, ou seja, sim, ele tem que ter um campo de visão bom. Então,
Em virtude dessa característica, esses animais eles precisam abaixar a cabeça para alinhar a linha ao traço da visão, tá? Porque na natureza ele passa muito tempo pastando, então a natureza é perfeita, né, gente? Então, essa característica na anatomia dele possibilitou que ele estivesse pastando e tendo um campo bom de visão para se proteger de possíveis ataques de predadores. Isso é bem característico, por exemplo, nas touradas, que foi abolido em vários lugares, mas ainda existe. Eu não vou entrar nesse mérito dessa questão, tá? Enfim, é só a título de exemplo. O touro, quando vai atacar o toureiro, que é ali que ele tá mexendo a bandeira ali, ele baixa a cabeça para atacar. Justamente ele baixa para alinhar o traço de visão dele e ele ter uma maior precisão no ataque dele, né? Porque ele é um herbívoro na natureza, ele não precisa, raramente ele precisa atacar alguma coisa, né? Ele é uma presa, ele precisa fugir. Então, isso ele tem que baixar a cabeça para tentar focalizar e ter um ataque mais, digamos, mais preciso possível, né? Então, assim, ó, isso daí, ele... Outro ponto importante, assim, ó, eles... Bom, ele tem essa questão da profundidade reduzida e tal, e aí a gente fica pensando assim, e eles enxergam em cores? Eu cresci escutando que animais só enxergavam em preto e branco. Aí, em contrapartida, meu avô dizia pra mim que eu não podia entrar no potreiro que tinha touro de vermelho e que o touro atacava. E aí eu pensava, né? Mas como que eu não posso entrar de vermelho se eles só enxergam em preto e branco? Bueno, gente, vou estudar isso, né? E daí eu descobri que os animais enxergam colorido realmente. Claro que não tem essa percepção de cores que nem nós, mas eles enxergam colorido. Então, né, intensidades mais fracas, mas enxergam. E como se deram conta disso? Né? Porque até então, boi não fala, ó, enxerguei vermelho, enxerguei, né? Então, assim, ó, nós temos estruturas no nosso olho que são responsáveis pela percepção, né, de cores, que são os cones e os bastonetes, os quais todos os animais têm essas estruturas nos olhos. E os bastonetes, eles são responsáveis pela sensibilidade da luz, o olho à luz, e estão associados geralmente à visão noturna. Já os cones, eles são responsáveis pela acuidade visual e contêm fotopigmentos, que é o que vai determinar a visão de cores. São associados geralmente à visão diurna. Então, esses bovinos, os bovinos, eles têm esses cones que têm esses fotopigmentos em menor proporção, mas tem. Então, compreende-se que eles enxergam colorido, porém, não tem tanta acuidade visual, né? Enxergam intensidades diferentes. E como eles têm uma maior proporção de bastonetes, acabam enxergando melhor, tendo uma melhor visão noturna que nós. Outra característica que eles têm é uma cobertura reflexiva, né, nos olhos, que é o tapeto lúcido, que ele é um intensificador de luz que vai auxiliar a visão em condições de luz escassa. Isso nada mais é quando a gente está de carro, numa estrada, bate no olho e aquele reflexo que aparece, que às vezes até dá uma atordoada no animal, e realmente dá, é aquele reflexo ali, aquela cobertura reflexiva, é o tapeto lúcido. É isso aí. Então, recapitulando, bovinos enxergam, tem um campo visual monocular super bom. Em contrapartida, isso afetou a visão binocular e a noção de profundidade deles. Enxergam cores, embora não tão intensas quanto nós. E tem uma visão noturna super boa e precisam baixar um pouco a cabeça para
chegar ao campo de visão no traço visual dele. Adequar, focalizar o objeto, tá? De visão, teria muito mais coisa para falar, mas eu trouxe o mais interessante. Como eu disse, qualquer dúvida, entre em contato conosco. Então, outro órgão estudado, não tanto quanto a visão, é a audição, que é super importante no manejo. Inclusive, eu trabalhei com audição, comparando a audição de taurinos com zebuínos no meu doutorado. Toda a minha tese foi trabalhando sobre isso e quanto de estresse isso afetava, né? E se existia diferença histoanatômica desses diferentes grupos raciais. Mas isso é história para outro vídeo, né? Que teve várias até informações bem interessantes. Então, o que eu posso adiantar para vocês é o seguinte: já se sabe que a amplitude auditiva do bovino é muito maior que a nossa amplitude auditiva. Então, a sensibilidade auditiva, perdão. Alguns autores até relatam que a sensibilidade auditiva de bovinos é 15 vezes maior que a nossa. Isso se traduz como: às vezes, um som que nós não estamos escutando ou que passe quase desapercebido para nós é quase ensurdecedor. Por isso que recomenda-se lidar na central de manejo com maior calma, com o mínimo de grito, com o mínimo de cachorro, porque esse estresse é praticamente constante. Um som agudo é pior ainda pro gado, né? Porque ele ativa a parte do cérebro que reage ao perigo, tá? Todo som novo, tudo que é novo ao animal é mais complicado porque ele precisa se adaptar àquele ambiente. Então, um som novo e agudo é pior ainda. Então, e a aplicação prática disso é que tu não precisa gritar, tu não precisa assoviar tão forte, tá? Quando tu vai mover o gado. Porque muitas vezes os ruídos de alta frequência que nos causam um leve incômodo para eles é enlouquecedor, causa tensão. E aí, assim, ó, gente, o que eu sempre falo e repito, que a importância de tu acostumar o gado a lidar sem grito. Tu consegue conduzir ele de uma melhor forma. Tu consegue... às vezes tu acha que no ahahá, no ruhu, no grito, tu tá acelerando o trabalho. E na verdade não. Na verdade, um pouquinho de tempo que tu demora mais tocando os animais, no final do dia de serviço, com certeza tu vai ver que não foi eficiente. Outra coisa brava de trabalhar o dia inteiro com grito, né? Para nós também não é legal. Então dá uma pensadinha nisso na hora de manejar os animais novamente. Outro ponto importante nesse quesito é que o bovino tem um poder de memorização muito bom, de memorizar sons e associar a experiências prévias. Então, alguns sons pode até não ser bom no início para ele, digamos, o chegar um trator, tá, que vai oferecer algum mineral para ele no meio do campo. Só que como aquele som novo assustou ele. Mas aí ele associou que o trator tem a ver com mineral. E daí ele consegue se adaptar melhor, digamos assim, associar. Não, esse barulho não é tão ruim, ele traz benefícios. E o contrário também é oportuno nessa situação. Então, tomar cuidado, gente, porque como essa sensibilidade auditiva é muito alta, nós às vezes estamos gerando um estresse de manejo simplesmente por estar usando a voz ou objetos que são
bem complicados e a gente não está se dando conta que para nós não é tão estressante, né? Som agudos é muito pior. Daí os demais órgãos, né, do sentido, que seria olfato, tato e paladar, eles complementam a audição e visão. O olfato, ele é para sobrevivência, né, uma das questões dele, porque tu pode ver que às vezes a vaca urina numa situação de estresse e essa urina contém feromônios que ele, ele modifica as reações dos outros. Tipo, ele avisa com marcadores de alerta, né? E ele avisa, entre aspas, né? Na linguagem deles, ele avisa que, opa, não tá legal, então os outros vão sentindo o cheiro e já vão mudando o comportamento. Outro ponto importante é na questão reprodutiva, né, que as fêmeas emitem feromônios quando estão nos cios, e daí para ocorrer o acasalamento. E, além de tudo, a percepção olfatória também permite reconhecimento social e hierárquico dentro do rebanho. E até uma curiosidade que até animais cegos, eles são capazes de distinguir a hierarquia no grupo pela essa percepção olfatória. O tato, né, serve para reconhecimento de indivíduos, acasalamento, cuidado com o neonato, estabelecimento do ranking social e reconhecimento de ambiente. E o paladar, né, que é o último, porém não menos importante, ele se desenvolveu para permitir que o animal rejeite substâncias tóxicas e aceite o nutritivo. Então, basicamente, né, como o paladar e o olfato eles agem mais ou menos em conjunto, né, serve como orientação, determinando que o alimento entrará no trato digestório. Então, basicamente, sabe-se que eles preferem sabores doces e azedos e rejeitam o amargo porque eles associam a veneno ou a plantas tóxicas e alguma coisa que não vai ser muito legal para eles. Bom, gente, o que eu tinha para passar para vocês hoje era isso, até me estendi. Como eu já havia falado anteriormente, se vocês tiverem alguma dúvida, pode nos chamar, que será um prazer sanar qualquer dúvida de vocês, tá? Desculpem o amadorismo, mas é o primeiro vídeo e espero que vocês estejam gostando do conteúdo, tá? Um abraço e curta, compartilha, como é que se fala? E é isso aí. Até mais!